queria ouvir agora sobre essa participação, sobre as suas atividades também, a doutora Lenilma Bento, como é que ela observou tudo esse, como é que conciliou aí participar dessa movimentação pela aprovação do PL 2265 e conciliar isso, né, inclusive com a atividade acadêmica, que não é nada fácil, principalmente no tempo de pandemia que a gente fica online. 24. Edson, 2564. Eu disse o quê, hein? 2465. Eu disse 2465 de novo, hein? É a idade, pessoa. Lenilma. Eu demorei muito para pegar também. Só vinha na cabeça o 2295. Bom, gente, então é bem oportuno, né, o debate. Eu tenho algumas questões que eu gostaria de colocar, né? Eu vejo, por um lado, um avanço significativo. Nós conseguimos nos aproximarmos em termos de representações formais, organizacional da nossa categoria, né? Eu acho que em todos os estados do país, especialmente de maio para cá, e destacando o mês de maio, nós conseguimos ir para as ruas. A Associação Brasileira de Enfermagem, em todos os estados da federação, apoiou, né, essas mobilizações, e também participamos de muitas lives, participamos de muitas ações, de notas públicas, de cartas abertas, né? Então, houve, assim, uma mobilização muito grande e muito trabalho envolvido. Para conciliar isso não foi fácil. No meio desse turbilhão de coisas para a aprovação do PL 2564, nós temos, e que não pode deixar de ser considerado, a organização hierárquica da nossa categoria. Então, uma coisa que a Islânia falou e que a gente vem discutindo muito no Fórum de Entidades, que é composto por vários fóruns ou por várias entidades, dentre elas COFEM, ABEM, Federação, né, e outras dos trabalhadores. A gente discute muito isso, né? A gente tem a categoria em 3 níveis, e aí a gente tem diferenças bem acirradas em relação a isso. A luta por uma condição digna de trabalho e por um salário digno, ela está sendo uma dívida da sociedade com a categoria da enfermagem, né? Mas o que é que a gente pensa e o que a gente vive entre nós mesmos, a gente desentende em alguns aspectos. Lógico, é óbvio que um país desse tamanho, a diferença salarial por região é presente, é real, tá? Isso é uma realidade que todos nós militantes conhecemos. Não são todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares, claro, mas a gente conhece essa realidade, né? A outra realidade é em relação à divisão salarial entre o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. E a Paraíba é um dos estados que paga pior a esses profissionais. Então, a proposta que saiu e que foi aprovada, ela, em alguns estados, é uma proposta que beneficiou especialmente o técnico auxiliar. E, claro, que beneficiou os enfermeiros também, né? E só em ter sido votada dessa forma,
já é uma glória, é uma vitória para nós. Mas se a gente for fazer uma análise de cabeça fria, e aí não é questão de fulano brigando por ciclano, porque há um interesse por trás, né? Há um interesse por trás de parecer que a gente briga entre nós. Isso não é dessa forma. O que a gente briga e vai continuar brigando, e eu não meço palavras para brigar, particularmente, é brigar pelo respeito às entidades de classe nas suas especificidades. Quem tem que discutir, quem tem o know-how de discutir é o sindicato e a federação dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, enfim, das suas categorias representadas, né? As outras, a ABEM, COFEM e todos os outros organizados, todas as outras entidades organizadas precisam se juntar à federação, aos sindicatos. Até porque, em nível de conjuntura nacional, há alguns anos já se vem com o neoliberalismo, isso ficou bem claro, né? Tentando minimizar a importância do sindicato, e se a gente mesmo começar a dizer que o sindicato é isso, o sindicato é aquilo, e dar valor a quem não tem autoridade legal para discutir, fica muito difícil. Então, é uma etapa vencida, não gostamos da desvinculação, inclusive saiu tabelas mentirosas aí, colocando 30 horas é tanto, 36 é tanto, isso não existe, não foi aprovado nada disso. A batalha agora é na Câmara, que não é uma batalha fácil. No próximo bloco nós vamos tratar especificamente disso, né? Nós temos que lutar sim por bem organizado para essa nova etapa, né? Que ainda está por vir. Agradeço essa sua primeira participação, muito esclarecedora para nós. E agora vamos ouvir aqui a nossa representante do Coletivo Ananeri, como que o Coletivo Ananeri, né, do qual faço parte também, participou dessa construção da aprovação do PL 2564 de 2020. Agora acertei. Anotei. Ana Lúcia. Quem foi embora? Ana Lúcia foi-se embora. Quando disse Ana Lúcia, ela pulou fora. Como é que pode? Espera ela voltar aqui para a gente retomar. Acho que ela apertou o botão errado. Eu acho. É só entrar pelo link novamente que vai conseguir chegar. Pois é, então assim, foram lutas em todos os campos, né? A militância de tantos milhões de profissionais de enfermagem, né? Brasil afora. Olha aqui, eu não disse que ela estava de volta. Ana Lúcia Teixeira, Coletivo Ananeri. Seja bem-vinda novamente. E veja aí como é que foi a participação do coletivo, faça uma síntese dessa participação. Doutora Lenilma, a senhora deixou alguma coisa para falar? Aí é coletivo, é sindicato, é rua, é partido político, é uma enciclopédia. Com certeza. O coletivo Ananeri participou bem ativamente desse momento. Inclusive, o Ananeri, ele tem suas premissas bem antes dessa luta da pandemia, quando a gente também ninguém nem ouvia falar, a gente nem nome tinha, mas a gente já começava, né? A gente, eu digo eu e o Edson, já andava por aí em alguns hospitais, em alguns lugares, falando dessas nossas ideias de juntar a categoria, da categoria reconhecer seu valor primeiro, para que então fosse buscar junto de outras entidades, que aí a gente já tinha as entidades formadas, como por exemplo a gente tem um Forem, a gente sabia da existência da ABEM, e a gente também sabe da existência do Sindicato dos Enfermeiros. Então, a gente, quando começou a discussão para a formação de um sindicato, porque todas as portas que a gente recorre
o auxiliar e o técnico, ele é recebido com muita dificuldade por ele não ter uma representatividade legal. Então, a gente tem muita dificuldade, né, enquanto auxiliar e técnico de enfermagem, tem muita dificuldade para conseguir as suas vitórias. Então, a gente foi nessa linha de sensibilização da categoria, passo a passo. Nós, quando chegamos agora nesse estágio da pandemia, que a enfermagem ficou em evidência, e aí ficou em evidência de um modo bem mais geral, pode-se até dizer que mais do que dedicação, foi quase que sacrifício, né, para a categoria, porque o pessoal que trabalhava na linha de frente, como o pessoal se expôs bastante. Mas aí, nós aqui, nos discursos, não era suficiente, mas nós fomos também para a prática, nós fomos à rua, nós criamos debates, nós fomos ao corpo a corpo, né, que esse tipo de trabalho é um trabalho um tanto invisível, né, porque a gente é mais fácil de perceber quando por exemplo, a gente tem um evento na lagoa, a gente tem um evento na praia, isso é mais visível. O corpo a corpo é menos, mas daí o Ananeri trabalhou muito com o corpo a corpo. Também o Ananeri teve um cuidado muito grande de trabalhar de fazer a conexão com outras entidades. Por exemplo, a gente, quando começou aí esse namoro com Lenilma, a princípio a gente nem disse a Lenilma o que a gente estava namorando mesmo, né? E a gente foi chegando, e a Lenilma também foi abrindo espaço, e aí a gente acabou formando aí o comitê, né, técnicos e auxiliares. Então, a gente já se filia aí à ABEM, então isso a gente já sente fortalecimento. O coletivo Ananeri também teve uma participação com relação à construção de documentos, né? Documentos que a gente encaminhou em nome de Edson, que ele era o representante do Ananeri, então a gente encaminhou alguns documentos ao Corém, a gente encaminhou documentos à própria ABEM, a gente fez para algumas entidades que não são reconhecidas assim legalmente, né? Um grupo que se encontra para conversar, grupo que encontra. E nos eventos maiores que a gente viu acontecer, o coletivo sempre esteve presente. E na questão da sensibilidade, é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com algumas colegas, né? Porque esse é um grande objetivo, é sensibilizar o colega de perto, porque às vezes a gente acha que tudo só funciona se a gente for mais longe, né? Mas também o coleguinha de perto, o coleguinha de trabalho, e esse dá mais trabalho, né? Ele acreditar em você, porque é difícil o colega que está contigo no dia a dia acreditar em você, porque a gente tem uma coisa de acreditar no que está longe. Mas assim, eu comecei a conversar isso com as colegas. Gente, a gente precisa se envolver. Vamos discutir o PL em qualquer lugar que a gente tiver. O 2564 é importante para todos nós. Há situações que ele, com relação ao salário, talvez mais diminua do que aumente. Por exemplo, o pessoal que tem empregos federais, por exemplo, talvez eles tenham mais queda do que subida com relação a ganhos salariais, né? Mas aí hoje uma colega fez uma discussão interessante, eu falei, olha, a gente teve essa aprovação no Senado, a gente não pode se acomodar, porque o mais difícil agora é ter a aprovação da Câmara. Então a colega já colocou, mas se eles dizem aí que a gente já está vendo que os prefeitos estão se reunindo para dizer que não tem poluição, então, porque pelo menos eles não votam na carga horária, a questão não já define a nossa jornada de trabalho, porque isso já nos aliviaria. Eu digo, se todos nós estivermos juntos, não só na rua, mas também nos seus documentos, no seu trabalho, na discussão com suas chefias, com seus diretores, porque de todo lado tem que haver a sensibilização. Né? A gente não é que a gente vai conscientizar ninguém, porque ninguém conscientiza ninguém, mas a gente tem que tentar sensibilizar a pessoa para a necessidade da categoria de um modo geral, né? A gente precisa, todas as vezes que falar em ganhos ou perdas, a gente tem que ver que a enfermagem é feita com 3 grupos, né?
e que, se é difícil aumentar parece meio contraditório, mas é mais difícil aumentar o dinheiro do técnico e do salário que do enfermeiro, porque há lugares que a exploração do enfermeiro é tanto, o enfermeiro tem que dar conta, 2 enfermeiros tem que dar conta de um hospital, tem que dar conta de uma unidade. Aí o número de técnico é maior, o número de auxiliares é maior. Daí, os prefeitos, que a gente sabe aqui da Paraíba, por exemplo, que a gente tem municípios muito pequenos, e eles vão certamente se encostar nesse discurso. Mas eu acho que todos nós temos o dever de não permitir que ninguém se escore em nada e que a aprovação venha. Inclusive, há uma lamentação, né? O projeto tinha que estar sendo aprovado no Senado, ele na íntegra, né? Porque quando chegar na Câmara, ele já vai ter outra queda, isso a gente tem quase uma certeza. Então, para a gente, já foi uma decepção no sentido da queda como ele foi aprovado. Mas, de qualquer forma, é ganho, porque nós nunca chegamos a esse nível de discussão. A enfermagem, neste momento, tem que dizer, nós estamos em alta, sim, mas estamos em alta não é por conta de uma aprovação, mas estamos em alta porque, pela primeira vez, a enfermagem tem cara de verdade. Tem cara que foi à rua, tem cara que disse, a gente existe, a gente é profissional, a gente não pede favor, a gente está trabalhando, a gente quer dignidade. Então, eu acho que isso foi já um bom passo para se dizer, a enfermagem vai trabalhar por si. Muito obrigado pela sua primeira participação. Eu faria o registro aqui também, um registro que eu julgo importante para esse momento, dentro dessa discussão da aprovação do PL 2564 de 2020, que foi o momento lá em que o Conselho Federal de Enfermagem, no momento anterior ao que Milka falou aqui, inclusive que fez a Assembleia, aprovou um tal de um salário ético. E nesse salário ético, né, ele deixou o salário do técnico de enfermagem, que na proposta original correspondia a 70% do salário destinado ao enfermeiro, deixou esse salário na casa dos 50%. O coletivo ANANERI e a ABEM, em nome da ABEM e do Comitê de Técnico da ABEM, nós fizemos algumas moções, mexemos com alguns companheiros aí que a gente conhece no Brasil todo, mandamos cartinha, mensagem de WhatsApp, mandamos mensagens nos direct, etc., e nós vimos essa situação ser modificada. Inclusive, nós mandamos também para a senadora Elisiane Gama, que, ao apresentar a emenda, reformulou a questão e colocou a base do salário dos técnicos de enfermagem a 70% do salário dos enfermeiros, como previsto no projeto original do Fabiano Contarato. E mantido ali os 50% para os auxiliares de enfermagem, também com base no projeto original do senador Fabiano Contarato. Então, eu acho que isso foi uma vitória grande, né? Porque se a gente não tivesse reclamado disso, não tivesse nas redes sociais, não tivesse reclamado, talvez a própria emenda tivesse saído. Além de ter rebaixado o salário dos enfermeiros na emenda, também teria rebaixado a proporção, né? A proporção que era destinada aos técnicos de enfermagem. E isso teria um efeito cascata, que também rebaixaria aí a proporção para os auxiliares de enfermagem numa aprovação futura. Então, acho que foi um ponto importante, né? Foi assim, o cúmulo dessas discussões, né, que nós fizemos aí no ano de 2021 pela aprovação. Estamos na metade do nosso programa e eu queria trazer aqui para aqueles que estão nos acompanhando aqui, que ainda não é inscrito no nosso canal, no canal do Professor Edson Gomes, que também ainda não é inscrito na nossa TV Roda de Conversa, que faça suas inscrições agora. É só apertar lá o inscreva-se e ativar o sininho para receber notificações. Dizer que a TV Roda de Conversa também está presente com 2 fanpages no Facebook, uma fanpage do Professor Edson Gomes e a fanpage da TV Roda de Conversa.
Nós temos uma vasta programação que se estende durante toda a semana, programação essa que se inicia na segunda-feira, né? A segunda-feira você tem logo de cara ali, por volta às 16 horas, o Paraíba 5, com o professor Antônio de Pádua. Às 19 horas você tem a Liga Canábica com Vida, né, que você vai tratar sobre diversos temas, sobre a utilização da cannabis sativa de forma medicinal. Né? Às 20 horas você tem o Lato Senso comigo aqui, que é esse programa que você está vendo agora, com esse debate importantíssimo sobre o PL 2564 de 2020, que trata do piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Às terça-feira, às 19 horas, você tem o programa Vem Mulher, com Márcia Lucena, a professora Márcia Lucena, a jornalista Juliana Lima, né, e a Lígia Freitas. Às quarta-feira, você tem o DC, Comunidade e Democracia, a partir das 19 horas, com Lenine Dantas e o José Moreira. Às quinta-feira, você tem o programa Reflexões, com Sebastião Costa, né, a partir das 19h30. À sexta-feira, você tem o Vem Mulher, com Diacuí Maciel e Paula Fracinetti, a partir das 17 horas, programa gerado lá na cidade de Salvador, pela mais autêntica das sapolitanas, que é Diacuí Maciel, e a presença marcante aí da nossa sempre e eterna ativista de meio ambiente e ativista social, Paula Fracinetti. E às 20h30, você tem uma Opinião e Ação com Vladimir Dantas, Poliana Oliveira e José Pereira. Aos sábados, você tem um Semana em Perspectiva a partir das 6 horas. E aos domingos, você tem o Conversa de Classe. A cada ciclo de 21 dias, nós deixamos um programa especial para você em nossas plataformas. Então, essa é a nossa grade de atividade, uma grade que se estende durante toda a semana, todos os dias da semana, durante todos os meses do ano. Dizer aos nossos espectadores que agora, a partir de 18, a TV Roda de Conversa, programa Lato Senso e toda a programação da TV Roda de Conversa entra em recesso só voltando em janeiro. Mas antes, tem um convite a fazer a cada um que está aqui conosco e a quem está nos acompanhando. Dia 13, nós vamos ter uma programação especial, que é o lançamento do cordel do professor Edson Gomes, tratando da questão dos índios potiguara, né, que é ali a tragédia de Tracunhaém. Nós vamos estar fazendo um debate importante com pessoas do Rio Grande do Sul, com pessoas de São Paulo, com pessoas da Paraíba. Né? Vamos convidar a Cida para estar conosco, a Aparecida, a nossa potiguara. Vamos convidar a Sônia Potiguara para estar conosco, participando também desse debate, que é um debate importante. A tragédia de Tracunhaém remota o nascimento do território paraibano, e quem quiser saber mais sobre isso, vai ter que assistir o programa, adquirir o nosso cordel, né? Ou fazer leitura aí nas nossas páginas, tem vídeo no nosso canal sobre isso, enfim, quem quiser vai encontrar material disponível. Vamos agora para o segundo bloco, não, eu diria o último bloco do nosso programa. Vamos tratar de 2 temas básicos aqui. O que fazer em 2021? O que fazer em 2021 para aprovação desse PL que vai nascer na Câmara dos Deputados, né? E aí a gente já começa tratando da tramitação do PL, tá certo? E como que a gente vai nos organizar para enfrentar essa batalha e conquistar a mente e o coração de pelo menos 300 deputados, né, e depois do presidente da República, porque só mesmo o deputado aprovando, o presidente da República tem que sancionar. E se ele não sancionar, vai voltar para a Câmara, aí os deputados têm que fazer, digamos, aprovar a força. Mas isso é uma outra história, e eu começaria hoje com aquela que é, digamos assim, a número 1 aqui presente da ABEM Paraíba, Vésper Lira, sua perspectiva para 2021, as lutas e a tramitação do PL, do ex-PL 2564. Eu vou dizer ex-PL 2564, porque quando ele chegar na Câmara dos Deputados, aparece a tramitação no Senado. Se você abrir a página do Senado agora, ele vai estar com a tramitação enviada à Câmara dos Deputados. Então, é a tramitação que tem lá.
ele ainda não foi recepcionado pela Câmara dos Deputados. Quando ele for recepcionado, ele vai entrar no setor do protocolo e vai receber um carimbo com um novo número. Então, ele vai ter um novo número na Câmara. Então, vamos se acostumar com isso. Vamos nos acostumar e vai ser o ex-PL 2564 de 2020, o ex-PL 2564 de 2020, que agora vai se chamar tal. E no dia que isso acontecer, nós vamos ter que fazer uma massiva campanha em todas as redes sociais para que nós possamos massificar na mente e no coração de todo profissional de enfermagem do Brasil e de toda a sociedade brasileira o novo número do PL que tramita na Câmara Federal. Véspera, com você. Seu microfone está desligado. É isso aí, tem que continuar lutando, rede social, ir para a rua, tentar sensibilizar a população. A população eu sinto que a população está do nosso lado. E também explicar, porque tem gente que pensa, até colegas mesmo, médico, que trabalha comigo, Véspera, parabéns, você disse, não, a gente não conseguiu nada ainda, infelizmente. Foi o primeiro degrau que a gente conseguiu, foi a aprovação no Senado, que por sinal foi extremamente emocionante, e eu assisti do início ao fim. Eu cheguei no posto, me sentei na frente da televisão, liguei a televisão e comecei a assistir. Foi extremamente emocionante. Eu me senti assim muito feliz e gratificada, mas foi o primeiro passo para a luta, e a gente tem que continuar lutando, e eu proponho que a gente vá para a rua e continuar brigando. Toda vez que eu sou convocada para as campanhas de vacina, eu vou com a minha camisa para chamar a atenção da população que está ali esperando para ser vacinada, das colegas. A gente tem que continuar lutando, Edson, porque senão... é uma luta, acho que se brincar vai ser mais árdua, tem que ser mais forte do que a sensibilizar os senadores, porque a Câmara, o número é bem maior, né, de deputados, e eu percebo, assim, que na rede social o pessoal está se movimentando, mostrando os deputados dos estados que estão a nosso favor, mas tem que continuar lutando. É a minha proposta, e a luta continua e tem que ficar cada vez mais forte. Valeu, fé em Deus e pé na tábua. Valeu, Véspera. Mantendo a paridade aí, vamos trazer agora uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, Ana Lúcia Teixeira, para fazer sua perspectiva em relação à aprovação do novo PL que tramita na Câmara Federal. Ana Lúcia, com você. Acho que a gente já não fala nem de 2021, né? Já é perspectiva para 2022, porque creio que daqui a mais, no máximo, uns 10 dias, já se tem recesso, né, por lá. Então, a gente já vai pensar nessa perspectiva de aprovação, né, já para 2022. Enquanto a nosso trabalho é não parar, né? A gente tem que continuar nas redes sociais. Inclusive, eu acho que a gente precisa aprender essa coisa de impulsionar, que eu não sei lidar com isso, não, mas eu acho que a gente precisa, quem souber, ajudar, né? Eu acho que a gente precisa impulsionar as postagens da gente, né? E também eu acho muito importante que a gente não ignore as postagens dos colegas, né? Seja um card, seja uma frase, seja um gesto, né, que dê sentido ao nosso objetivo, que é a aprovação da UDP 2564, então 2564, não é? Barra 2020. Então, todas as vezes que a gente vê no Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente vê uma postagem que dá incentivo a isso, a gente não passa adiante sem valorizar. É preciso curtir, é preciso comentar, inclusive fermentando, né? Eu creio. Inclusive,
quando o Beto estava falando, surgiu uma ideia interessante, né? Quem sabe a gente poderia até criar camisas, né? Aprova o PL 2564, né? Apelar aí para a Câmara. É uma forma de sensibilizar e também de visualização. Acho que como a gente tem, uma grande maioria da gente me ajuda aí, é o AME, aquele grupo grande de enfermagem que é nacional. MAI. É o MAI, perdão, eu troquei as letras. O MAI. Eu poderia até sugerir, né? Porque aí a gente poderia formar isso quase como nacional, né? Ser uma campanha simbólica também, né? Porque só, às vezes, uma campanha simbólica, né? Seja com gesto, seja com uma frase, seja com um slogan, funciona muito, né? Então, eu acho que a gente pode sugerir coisas assim também no MAI, e a gente também tem que postar no MAI, além de redes sociais, isso. E todos os movimentos que acontecerem, todos os eventos que acontecerem, a gente precisa estar presente, né? Se a gente não estiver presente lá de cara, mas a gente tem que encontrar pelo menos um colega para estar lá. Você tem que pelo menos participar da campanha do Mais Um. Vai você e um colega. Vê se a gente consegue levar o Mais Um. Isso é importante. Valeu.